Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe aí, nos ilumine, né? Continuando aí os estudos. Hoje foi um dia de muito estudo. Nossa senhora, de manhã, de tarde, de noite. Mas tá bom. Nós estamos aí, né, dando início ao nosso estudo da noite aqui do Amigos do Caminho, né? Acabamos de fazer a palestra lá na Casa Espírita, lá, que nos recebe lá, que é o Francisco, né? Boa noite. E vamos dar continuidade aqui. A gente estava falando de suicídio lá, né? E agora nós vamos falar do apocalipse aqui. Se não tomar cuidado, parece que é só coisa negativa, né? Mas voltando aqui, né? As boas vibrações, né? A gente hoje vai falar do capítulo 16 do Apocalipse, né? A gente está estudando aí capítulo por capítulo, né? Olha o Alan aí de novo aí, Alan, né? Tamo junto aí. O Alan prometeu que ia me ajudar lá, ficou caladinho. Puxa a sua orelha, Alan. Pode ajudar aqui sim, tá? Pode falar aí. Quem quiser ajudar, pode. Muito bem-vindo, né? O Alan ficou quietinho lá, puxa a orelha dele. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 16, né? Continuar aí com o nosso querido João Evangelista, né? O discípulo amado, o amigo de Jesus, né? O bom de se fazer uma palestra depois da outra é que você fica na onda da espiritualidade, né? Os espíritos de luz vão, né? Você já começa o negócio ali, já empolgado ali na luz. Então, meus amigos, né? Todo mundo chegando aí. Vamos iniciar a nossa leitura, né, do Apocalipse, e a gente vai comentando aos pouquinhos, né? Lembrando, né, que todo capítulo sempre se inicia com um relato das percepções espirituais do João, né? Então, eu vi, eu escutei, né? Depois disso, depois daquilo, fui chamado, fui arrebatado. Então, está sempre acontecendo alguma questão ali, alguma percepção do nosso querido João Evangelista, né? Então, começa assim pra gente, ó. Ouvi uma voz. Tá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Quem quiser acompanhar aí na Bíblia, né? Tá lá no capítulo 16. Ouvi uma grande voz que saía do templo, a qual dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então nós vamos voltar lá sobre as taças da ira de Deus. Deus ficou com raiva, gente, né? Você pensa nas taças da ira, você pensa em Deus nervoso lá, esbravejando, né? E derrama minha ira, né? Então, o que é as taças da ira? A ira, aqui as taças da ira, 7 taças, né? São 7, ou seja, uma coisa perfeita, né? As 7 taças são o último momento, tá? As taças da ira representam a causa e efeito. A ira, do ponto de vista espiritual aqui, nada mais é do que a realização da causa e efeito. Então, quando a gente estiver falando da ira de Deus na Bíblia, não está falando que Deus está com raiva de ninguém, porque Deus é amor, né? Deus não fica com raiva, nem condena, nem julga nesse aspecto que a gente imagina. A ira de Deus ali refere-se à nossa intimidade ainda atrelada à causa e efeito. Então, aqui as 7 taças da ira é o último momento que nós, seres humanos, estamos passando dentro da nossa história espiritual, né? Antes da gente despertar para uma condição espiritual superior, que é quando nós vamos vivenciar a lei do amor. E lembrando que a lei do amor, né, é o destino para o qual Jesus nos orienta e nos guia. A causa e efeito, ela existe e ela é funcional, vamos dizer assim, dentro do nosso processo evolutivo para espíritos que ainda estão atrelados, né, aos seus instintos. Ou seja, quanto mais instintivo, mais causa e efeito. Quanto mais amoroso, né, mais lei de amor. Quanto mais racional, aí a libertação completa. Tá bom? Então vamos lá. Então, ouvi uma grande voz que saía do templo. O templo é a intimidade, ou seja, essa voz sai de dentro da gente. A qual dizia aos 7 anjos: Ide e derramai as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E formou-se uma úlcera cruel e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e naqueles que adoravam a sua imagem. Olha que interessante. Então, o primeiro anjo, vamos lembrar, nós temos 7 taças. Tá? Cada taça aqui representa uma situação espiritual ligada a um dos nossos centros de forças, aos nossos chakras. Qual que é o nosso primeiro chakra? O chakra que aparece primeiro em todos os seres do universo, o chakra genésico, que é a capacidade de se reproduzir, né, que é o próprio conceito de vida, né, se reproduz, está vivo, né, tirando o vírus aí, que tem umas questõezinhas aí de replicar, né, mas isso aí nós vamos entrar, né. Então, o primeiro chakra que nós desenvolvemos é o chakra genésico, que é a nossa capacidade, a força criadora, a capacidade de reproduzir, de gerar novas formas, de novas vidas materiais, né, e ele está ligado à Terra, né, porque a Terra é o corpo físico,
é a materialização da gente, do espírito, tá? Isso é a Terra. E fala assim, ó, formou-se uma úlcera cruel e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e naqueles que adoravam a sua imagem. O que é o sinal da besta? Né? O sinal da besta está sempre nas nossas mãos, ou seja, nas nossas ações de trabalho e nas nossas testas. Né? Então o sinal da besta ou de Deus vai estar na nossa mão, ou seja, nós vamos trabalhar em favor disso, ou vai estar na nossa testa, ou seja, nós vamos só pensar nisso. Então, quem são aqueles que têm o sinal da besta? Aqueles que só buscam as relações de vida, as relações humanas, a existência aqui na Terra, com o objetivo de terem ganho material, de terem lucro material. Quando a gente fala lucro, não é questão de dinheiro, é o ganho em cima do outro, em todos os aspectos, psicológico, afetivo, sexual, né? E por que ela vai ser uma chaga, uma dor, uma ferida? Porque a grande ferida que os seres humanos ainda carregam são as nossas relações criativas. Muito mais do que nas nossas relações sexuais, né, que vai ser um desenvolvimento da nossa força criadora, né, nós estamos doentes do afeto. Nós estamos doentes, né, e ulcerados, ou seja, machucados, na nossa capacidade de reproduzir, de criar, né, de transformar a nossa vida. Ou seja, nós não sabemos lidar, por estarmos ainda envoltos nessa sensação de querer sempre ter vantagem, ter sempre ganhos em cima dos outros, nós não sabemos manipular nossa força criadora. Por isso, a primeira chaga, né, e essa grande chaga que está, né, que é despejada sobre nós. Mas, na verdade, é uma constatação, e não Deus colocando na gente. Tá? Então, essa primeira chaga está ligada ao nosso chakra genésico. Essa força criadora está comprometida. Porque nós ainda não aprendemos como direcioná-la, mas nós vamos aprender, né? Graças a Deus nós vamos aprender. Naqueles homens que tinham o sinal da besta e naqueles que adoravam a sua imagem, ou seja, aqueles que só vivem para o material, para o sensual. Né? Quando a gente fala sensual, não é só a sensualidade do ponto de vista sexual, para sensações, né? Para o comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Para o prazer físico, em todos os aspectos da comida, da vaidade, da arrogância, né? Do poder. Né? Esses são os que carregam em si o sinal da besta, estão iludidos, adorando a besta, né? Adorando as ilusões. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. O mar já é a vida material como um todo, o mundo material, o plano físico, nós estamos aqui encarnados. Mar é a matéria. Mar são as experiências materiais, por isso que Jesus anda sobre as águas, né? Por isso que Jesus ele convida o Pedro para andar junto com ele, o Pedro não dá conta, porque o Pedro afunda, né? Porque o Pedro está ainda preso nas questões da matéria, Jesus não anda por cima. Essa é a representação simbólica do fato de Jesus ter passado com os discípulos sobre as águas. Então o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar e converteu-se em sangue como o corpo de um morto e morreu no mar todo o ser vivo. Olha que interessante. Então o segundo anjo ele derrama a taça dele sobre o mar, ou seja, as questões da matéria, a vida material, né? Agora não é mais uma coisa íntima, é uma coisa geral. E o mar se converte em morto, sangue de morto, né? Porque é interessante ele falar que é sangue de morto, porque Jesus traz o sangue dele, que é um sangue vivo, que é a essência espiritual dele, ou seja, a essência da matéria, muitas vezes para nós aqui, é a morte. Tem até um menino aqui, dá oi pro pessoal, menino. Oi. Você estava aqui no outro estudo, agora você está nesse também, né? Sim ou não? Tá demorando pra baixar o jogo. Ai, meu Deus, o menino tá nervoso aqui, tá demorando pra baixar o jogo. Né? Aí você vai desenvolvendo uma paciência, tá bom? Você vai esperar, né? Não precisamos disso, esperar. Não, mas vai demorar muito. Vai nada, já tá vai lá um terço. Até amanhã. Vai não. Olha aqui. Agora não dá pra mim olhar o seu jogo não. Tem que fazer. Olha aqui. Tá, mas não mexe não que vai fechar. Então, continuando aqui. Então, por que o mar tá morto? Né? Nesse sentido que a vida material não está mais produzindo vida. A essência daquilo que a gente busca na vida material é uma coisa morta, é uma coisa ilusória. Né? Muitas vezes a gente está correndo atrás aí de ilusão. Muitas vezes a gente está sofrendo por causa de dinheiro, de poder, de vaidade, de aparência. E isso deixa a gente tão morto, né? Tão cansado dessa vida, tão desiludido, que a nossa vida material se torna como o sangue de um cadáver. Né? Uma coisa interessante, né? E vai trabalhar o segundo chakra, que é o nosso chakra gástrico. Né? O nosso estômago, a nossa região digestiva, né? Principalmente ali os nossos intestinos,
né? Vão trabalhar as nossas emoções fortes, o nosso ressentimento, a nossa amargura, a nossa ansiedade, né? Então, pessoas que são muito agressivas, né, muito nervosas, muito enfesadas. Já pararam para pensar o que significa enfesado? Enfesado quer dizer o quê? Cheio de fezes. Então eu fico nervoso porque eu não consigo ir no banheiro, né, tirar as fezes. Então eu estou enfesado, estou nervoso, estou agressivo, né? Então, assim, energias pesadas vão virar o quê? Patologias no campo aqui dos órgãos digestórios, né? Dos órgãos aqui do intestino, né? Úlceras, né? E outros problemas, né? Porque nós estamos ainda presos nessa ilusão. O terceiro anjo, ó, vem o terceiro, derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e estas se converteram em sangue. Olha que interessante. Aqui já não é um sangue morto, já é um pouquinho melhor, né? Tá falando do nosso chakra aqui esplênico, que coordena aqui o nosso metabolismo, né? Nosso pâncreas. Né? No meu deve estar bem ruimzinho esse chakra. Eu sou diabético, né? Meu pâncreas aqui, ó, né? Apesar que o Lucas deu uma melhorada boa no meu pâncreas, né? Mas assim, ele ainda precisa aqui, tá meio para baixo esse chakra aqui. Derramou sobre as fontes das águas e converteram estas em sangue. Ouviu o anjo das águas que dizia. Né? Então o João ele escuta o responsável espiritual pelas águas. Justo é, Senhor, que eras, tu os santos que julgaste, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Deste-lhes também a beber sangue, pois assim o merece. Olha que interessante. Né? Então esse chakra, que é o esplênico, né, que a gente chama de esplênico, que fica aqui na região aqui, né, do pâncreas, ele vai controlar a nossa atividade metabólica, hormonal, né, ele vai ajudar a gente nesse campo, ele vai trabalhar essas energias e ele vai ser um dos maiores fomentadores do que? Da causa e efeito. Então se eu dei para os outros de beber sangue, eu vou beber sangue também. Se eu desequilibrei, eu vou receber em mim, né, o desequilíbrio. A questão, por exemplo, do meu caso, diabético. Né? O que é o diabético? Alguém que em algum momento andou desperdiçando açúcar aí na vida aí, né? E agora o açúcar demais me faz mal. Então, como eu estou em desequilíbrio, eu processo aquilo que a gente chama de doença. Né? A doença que é um reflexo, né, das minhas ações íntimas. É um reflexo das minhas escolhas, de certa forma. Porque a gente sabe que a mente ela tem um fator preponderante, né, na cura ou na piora de um processo de doença. Claro que nós podemos colaborar, nós temos aí os mecanismos da ciência, nós temos aí uma série de situações que vão nos ajudar, né, a superar isso. E aí ele continua, né, e esse companheiro fala assim, que os juízos de Deus são justos, ou seja, a lei divina está escrita na nossa consciência, que é uma coisa que o Kardec fala, né, que os espíritos falam para o Kardec lá no livro dos espíritos. É bem interessante isso. Ouvi outro que dizia do altar, sim, certamente, Senhor onipotente, são verdadeiros e justos os teus juízos. E uma das questões para a gente poder crescer espiritualmente é saber que a lei divina ela é justa. Mas ela é justa porque é boa. Porque ela trabalha em nós os conteúdos do amor. Porque tudo sobre espiritualidade é sobre a lei do amor. E Deus é misericórdia e amor. A justiça vem antes do amor. Mas quando você passa para o amor, a justiça se torna desnecessária na sua caminhada. Né? Quem busca a justiça ainda está preso na lei de causa e efeito. Do olho por olho, dente por dente. Né? Que Moisés vai trabalhar com a gente lá antes de Jesus. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Interessante, né? Quarto chakra. Qual que é o quarto chakra? Cardíaco, coração. E realmente o coração é um sol que nos ilumina, que abre a nossa percepção, né? E um coração iluminado pelo amor, pela bondade, pelo entendimento, se transforma em fonte, né, de cura para todo mundo que está à nossa volta. E ele fala assim, ó, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de afligir os homens com ardor e fogo, as dores do sentir, do sentimento, né? E os homens abraçaram-se com grande calor, abraçar é queimar, tá? É ficar quente, pegar fogo. E blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar em glória. Olha que interessante. Então, né, o anjo derrama a ira, né, a consequência no nosso coração. E o nosso coração começa a passar pelas provas do sentir. E o que nós fazemos ao invés de lidarmos com o sentimento? Como fruto das nossas escolhas, da nossa responsabilidade, nós culpamos Deus. Falamos, não, Deus é que fez o meu relacionamento afetivo dar certo. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Né? Porque nós aprendemos através da nossa caminhada evolutiva
de maneira ainda infantil, a culpar. Se a culpa ou é de alguém que está lá fora, ou é minha, ou é de Deus, né? Que é o pior, né? Por isso fala blasfêmia, né? O que é blasfêmia? É ofensa. Quando eu culpo Deus pelos meus desatinos, eu estou blasfemando, falando assim, a culpa é de Deus aqui, ó, né? Foi Deus que não fez eu ser feliz. E o que acontece? Por que queima? Porque o campo do sentimento queima, né? Mas o coração é um sol. E o sol, qual que é o objetivo do sol? É queimar? É abrasar? Não, o objetivo do sol é o quê? Iluminar e aquecer. Mas no nosso caso, que ainda não sabemos lidar com as nossas emoções e sentimentos, o sol se torna o coração, né? Que é o que está sendo trabalhado aqui simbolicamente, se torna um abrasamento, um sofrer. Aí nós falamos que sofremos por amar, mas na verdade sofremos porque não queremos ser responsáveis pelas nossas escolhas. E tudo, né, espiritualmente falando, tem a ver com responsabilidade. Né? Como diz o amigo Lucas, né, o amigo espiritual, ele fala pra gente: a responsabilidade é sinal de maturidade espiritual. Todo espírito e todo encarnado que trabalha culpa é um espírito imaturo, porque ele ocupa o outro, ocupa a si mesmo, ocupa Deus, ocupa o universo, ocupa o azar, ocupa a má estrela, a má sorte, né? Pelas suas escolhas. Espíritos que culpam são espíritos que ainda não têm maturidade espiritual. Os obsessores sempre culpam, por isso que eles são obsessores, eles perseguem, né? Porque o fulano, porque o ciclano, porque ele tomou, porque ele roubou, porque ele fez, porque ele deixou de fazer. E nós, nas nossas relações, nós culpamos. Porque a minha mulher, porque o meu sogro, porque o meu filho, né? Porque o meu filho me interrompeu na hora da palestra e a palestra ficou horrível e ninguém gostou, né? E a culpa é do meu filho, porque ele sentou aqui e na hora que eu estava no meio da palestra ele levantou para pedir para me arrumar, né? Então a culpa é dele? A culpa é dele? A culpa não é dele, não. Né? A responsabilidade é minha. Então quando eu culpo o outro, eu estou fugindo da maturidade espiritual que eu preciso para me libertar. Continuando. O quinto anjo, já estamos no outro chakra interessante aqui, ó, o chakra laríngeo, a fala, expressão, né? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela tornou-se tenebroso, e os homens mordiam a língua com dor, e blasfemavam do Deus do céu por causa das suas dores, úlceras, e não arrependeram-se das suas obras. Olha que interessante. O quinto anjo, ele vai derramar a taça dele, nossa fala. O trono da besta é a nossa fala, é a nossa língua. Porque nós propagamos o mal. Nós vemos, hoje nós estamos vivendo um momento, né, em que nós temos dois caminhos. Todos os dois ligados à espiritualidade, que é ser médiums. Eu posso ser médium do bem, da luz, da construção, do Cristo, ou eu posso ser médium do desespero, do desequilíbrio, do ódio, da agonia, do ressentimento. Então, quando eu estou aqui, ó, eu tenho uma ferramenta de mediunidade aqui na minha frente, ó, aqui no Instagram, né, meu telefone. Eu posso começar a compartilhar um monte de mensagem com vocês. Morreu tantos, né? Fulano de tal é ladrão, fulano de tal roubou, fulano de tal foi preso, né? E começa a vibrar em torno daquele eba, né? Guerra, briga, né? É o trono da besta. E o reino dela se torna tenebroso. Por que o reino da besta vai se tornar tenebroso? Porque nós vamos dar vazão ao mal. O mal não merece comentário. O Emmanuel fala isso pra gente. O mal não merece comentário e nós comentamos o mal demais. Nós retransmitimos o mal porque a gente quer, não é o bem, a gente quer ganhar dos outros. A gente quer que o outro que a gente não concorda com ele, que ele perca. E a gente quer ver ele derrotado e quebrado na nossa frente. A gente sente, venci, ganhei, tô certo. E isso é comportamento de seres atrasados espiritualmente. Né? Porque o mal não merece comentário. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem gente sendo presa, tem gente corrupta, tem gente roubando, tem gente matando, estuprando, mas tem gente fazendo o bem. Enquanto nós estamos aqui batendo papo aqui em torno do Evangelho, né, que é muito bom, aliás, né, milhares de pessoas estão abraçando seus filhos, estão saindo para doar alimento àqueles que precisam, estão trabalhando, né, estão orando, estão abraçando, estão visitando hospitais, né, estão fechando os olhos daqueles que amam, que estão se despedindo da vida. Né? E o que acontece? Uma coisa que os espíritos falam para Kardec lá no século XIX, gente. Né? O bem é tímido. O bem é tímido. O mal, ele tem uma propaganda. A propaganda do mal é muito grande.
Matou, roubou, estuprou, bateu, chutou, brigou, agrediu. O mal chama atenção. O bem é silencioso. Enquanto eu estou falando que deu errado, né, e rindo daquele que eu não gosto, porque, né, eu torço para ele dar errado só porque eu quero, porque eu não gosto dele, aqueles que fazem o bem estão agindo em silêncio. É aquela mãe que acorda às 5 horas da manhã para preparar a comida do filho, que ninguém sabe o que ela está fazendo, ninguém vê, mas Jesus vê. Né? Então nós temos que trabalhar esses conceitos na nossa intimidade para a gente se libertar. Né? É o trono da besta, ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente passa para frente. O sexto anjo derramou sua taça sobre aquele grande rio Eufrates, e secaram-se as águas, a fim de se abrir o caminho para os reis do Oriente. Sexto, aqui chakra frontal, ideias, pensamentos, secaram. As soluções prontas acabaram. As soluções escritas acabaram. Né? Então secou-se o caminho para a chegada dos reis do Oriente. O que é o Oriente? O Oriente é espiritualidade. Tá? Oriente na Bíblia e Ocidente remetem materialidade e espiritualidade. Claro que a gente sabe que hoje, né, tem muito oriental mais materialista que a gente, né, e tem muito ocidental que é mais espiritualizado. Mas isso aqui é um simbolismo antigo, tá, gente? E ele fala aqui, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Né? Então tem o dragão, né, a besta e o falso profeta. Isso aqui é o contrário da trindade, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, qual que é a trindade do mal? É o dragão, o falso profeta e a besta. Tá? Isso é um simbolismo, tá, gente? Um simbolismo religioso aqui. O que isso significa aqui? Né? Sair da boca. Só sai da boca aquilo que está cheio de coração. Não é o que Jesus dá a dica pra gente lá no Evangelho? Só sai da nossa boca aquilo que provém do coração. Então, o que sai da boca do dragão, ou seja, daquele que é extinto, né? Da besta, daquele que só pensa no material, e do falso profeta, aquele que fala verdade, que fala mentira como se fosse verdade. Isso que é o falso profeta. O falso profeta, ele torce a verdade. Ele usa a verdade para te apresentar a mentira. Ele te vende a mentira como verdade. Ele fala até em nome de Deus, mas fala tudo o contrário do que Deus falaria. Ele fala em nome de Jesus, mas prega exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Isso é a falsa. Vocês estão entendendo? O que sai de dentro deles? Rãs, espíritos imundos. Por que são rãs? Porque pulam, né? Porque estão ali, vibrando para baixo e para cima. Ou seja, parecem grandes, mas voltam e caem. Parecem grandes, voltam e caem. Uma rã. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Nós estamos num momento que as nossas ideias, o que está chegando para a gente no campo do pensamento, são espíritos imundos. São reflexos de intimidades apodrecidas. A gente fala assim, mas fulano de tal é um líder religioso, mas qual é o exemplo de vida que ele tem? Né? Então nós temos que aprender daquilo que ele fala, mas muito mais do que ele faz. E mesmo assim, né, ninguém depende da evolução do outro para crescer. Né? Então o Marcelo está aqui. Eu acho o Marcelo lindo. O Marcelo é um ser humano cheio de defeitos. Né? Como o padre, como o bispo, como qualquer um. E a minha fé não tem que estar atrelada no indivíduo. A minha fé tem que estar atrelada na minha própria consciência. Lembra da questão da culpa? Né? Porque muitas vezes eu não culpo, mas eu atrelo a minha caminhada evolutiva. Porque se o pastor foi pego roubando, meu Deus, acabou minha fé. Se o padre foi pego fazendo besteira, acabou minha fé. Se o médium espírita lá, que fala com os espíritos de luz lá, pelo menos eu achava, né? Fez uma bobagem lá, acabou minha fé. Porque eu estou atrelando a minha evolução ao outro. E nós somos responsáveis, guarda essa palavra, por nós mesmos. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou dar conta de mim. Nem do meu filho que está aqui eu vou dar conta. Né? Por quê? Porque eu vou dar conta do que eu fiz por ele, que eu dou conta. Mas as escolhas espirituais que ele fizer são dele. Eu posso amar ele todo, né, meu coração. Arrancaria meu coração um pedaço da alma para dar para ele. Mas ele é um espírito eterno. Ele é um espírito imortal. Que tem as suas escolhas e tem as suas responsabilidades. Ele não reencarnou aqui à toa, não. Né? Então a minha função é dar o que eu tenho de melhor. Né? Mas ensinar também. Porque vai chegar um momento que as escolhas vão ser dele. E assim a responsabilidade também. E eu não vou ser culpado, né, se ele errar ou se ele acertar. Eu vou participar, né, como alguém que está torcendo que acerte, né? A gente quer que acerte muito, né, muito mais que a gente, né? Mas eu não sou culpado se ele falhar. Se eu fiz a minha parte, não sou não. Mas se eu fui negligente, aí já é outra história, né? Se eu estou sendo negligente, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando de evangelho, né? Por mais que ele seja pequenininho, está introjetando aqui na cabeça dele, né? Ele podia estar ele podia estar aqui comigo, me vendo assistir pornografia aqui no celular, né? Iria estar introjetando essa energia aqui também. Ele podia estar aqui me vendo, falando mal de alguém, né? E ele lá iria estar introjetando a minha energia, porque muitas vezes o exemplo é no dia a dia. Nós temos que tomar cuidado com isso,
né? Então talvez um dia que ele crescer, né, se ele tiver boas lembranças, que eu espero que ele tenha muitas, né, uma das lembranças que ele vai ter do pai dele é o pai dele fazendo isso tudo, né, no Instagram. Fala, não lembro bem o que ele falava, não, mas ele fazia lá, né? Que é bem melhor do que ele lembrar de mim brigando com os outros na rua, dando tapa na cara dos outros, né? Falando mal do político da vez, porque sempre vai ter um pra te falar mal, e assim mesmo que funciona, né? Brigando com a minha esposa, né? Então são coisas que a gente constrói através do que? Experiência, repetição e do esforço. Mas ele vai viver errando também, né? Porque faz parte errar. E quando a gente errar, a gente tem que saber lidar com o erro, né? Isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje, tá, gente? Então vamos lá. Que são espíritos de demônios, olha, que fazem prodígios, né? O mal faz prodígio, né? E que vão aos reis de toda a terra a fim de os juntar para a batalha no grande dia do Deus Onipotente. Eis que venho como ladrão, diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Ele os juntou num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O que isso quer dizer? As forças da escuridão, da ignorância, do mal, né, trabalham contra o bem. E muitas vezes nós estamos sintonizando com essas forças quando nós somos porta-vozes do mal. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente pensa, né? E nós temos que ver, né? Muito bom, nós estamos vivendo energias de ódio, assim, né? E normalmente é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, é do ódio que a gente destila, porque a gente não gosta tanto de determinada pessoa, principalmente no campo político, né? Eu não gosto de falar de política, não, porque eu acho que isso não venha, eu não tenho que falar disso, né? Porque eu acho que isso aí já é outro assunto. Mas olha só, polarização política leva ao ódio, seja qual for. E as piores pessoas são aquelas que fazem o mal dizendo que defendem o bem. Então, a pretexto de fazer o bem, muita gente matou as outras. A pretexto de proteger Jesus, nasceu a Inquisição. A pretexto de salvar o túmulo de Jesus em Israel, nós tivemos as cruzadas. Pessoas que saíam das suas casas na Europa para ir matar os árabes em nome do amor de Jesus, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando da gente. Então, quando eu olho para o meu irmão e eu vejo nele o mal, eu estou, né, num processo de alimentar o próprio mal. Né? Como diz o amigo espiritual, somente o mal combate o mal. O bem não combate o mal, no sentido que a gente pensa, não. Porque a proposta do bem é resgatar o mal, não combatê-lo. Né? Então, quando o mal se levanta contra dois grupos se levantam, os dois se tornam mal. É uma coisa que os espíritos falam, que foi o que Jesus fez na Terra. Jesus chegou num momento da história da humanidade, na história do povo deles, né? Que o povo de Israel estava sendo escravo dos romanos, eles estavam sendo dominados por um povo estrangeiro, que para eles, dentro da cultura deles, é a pior coisa do mundo. E Jesus elogiava os romanos. Né? Então o pessoal vai falar que Jesus é passador de pano. Jesus está passando pano para o César. Porque Jesus não fala mal do César, que é um invasor safado aqui no nosso reino. Né? E ao mesmo tempo, os romanos iam falar que Jesus ele fica defendendo os judeus. Né? E Jesus não estava ali para entrar nos conflitos. Porque a proposta de Jesus era amar. E amar é difícil. É fácil brigar. É fácil falar que eu sou o bem e agredir aquele que eu acredito que seja o mal. Né? Mas aí nós vamos trabalhar o conceito dos espíritos. Que nem é um conceito que o Marcelo dá conta de viver ainda não, tá, gente? É o ideal. Né? E quando a gente tem que falar isso, a gente tem que ser muito sincero, porque a gente ainda não dá conta. A gente fica com raiva mesmo do político, sei lá de quem for, né? Do chefe, né? Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar. O que os espíritos falam sobre isso? Aí nós temos que dar a opinião da espiritualidade. A opinião da espiritualidade é o seguinte: o mal está em guerra contra o bem, mas o bem não está em guerra contra o mal. Porque o propósito do bem é resgatar o mal. Os espíritos iluminados, quando eles vêm ao plano físico para agir nas nossas vidas, eles vêm aqui não para destruir os nossos inimigos, para destruir a gente quando a gente erra. Mas eles vêm preparados e trabalhando para o nosso resgate espiritual, para acordar a gente para o bem, para a luz e para o amor. Que é muito mais difícil. E às vezes é processo que demora milênios. Tem espíritos no plano espiritual que hoje, nós estamos aqui conversando aqui, né, meus amigos encarnados? E esses espíritos estão trabalhando para a gente despertar para o Cristo, tem 1000 anos, tem 10.000 anos que estão ali, ó. Acorda, meu filho, Jesus vai vir na Terra e você vai ter oportunidade. Acorda, minha filha, né? Vamos, meu filho. Então nós estamos aqui por favor desses espíritos. Amigos que nos amam tanto que eles fingem que não vêem os nossos problemas, né? Fingem.
é só desequilíbrio, né? Marcelo é difícil, né? Mas eu amo ele, vamos dar outra chance, né? E eles trabalham pelo nosso resgate, e é difícil, né? Isso se chama amor. E o amor é sempre o caminho mais difícil, mas é o caminho que resolve, se não seguir o caminho do Cristo. E nós temos aí duas escolhas, o caminho do amor, o caminho da dor, livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher. Normalmente a gente escolhe da dor, né? Mas nós podemos escolher do amor, viu? Vai chegar a hora que nós vamos dar conta. Gente, né, nós estamos aí com 33 minutos, né? Nós vamos fazer o estudo hoje até às 8h40, né? Primeiro porque eu fiz uma palestra agora, né? E minha garganta já está doendo aqui, né? Tô falando demais, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então assim, né? Bom dia, cavalo. Olha lá, viu? Você fala, o menino escuta tudo que você fala, né? Então assim, nós vamos até 8h40 hoje, tá, gente? Também porque a gente está acabando aqui, senão a gente fica falando, né? A gente ultrapassar demais também perde o sentido. O sétimo anjo, sétimo chakra, coronário, ligação com o espiritual, né? Flor de lótus, né? A coroa, a auréola dos anjos, né? Que a gente vê lá o chakra coronário. O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E saiu uma grande voz vinda do trono que dizia: está feito. Opa, chegou aqui na consciência espiritual. Acabou esse negócio de causa e efeito. Está feito. Seguiram-se relâmpagos, vozes e trovão. Houve um grande terremoto. Tão grande que nunca houve outro igual. Interessante, terremoto é a terra mexer, né? Quando o espírito se transforma, a nossa vida material muda. Terremoto. Né? Não, terremoto. Espiritualmente falando, é o quê? Movimentou o espírito, a vida material treme, modifica, transforma. Né? E o outro tá rindo aqui de mim, né? Isso aí, ó, filho, pra isso, pra rir de você, né? Tá rindo, né? Tá achando engraçado? Uhum. Então tá bom. Você tá achando engraçado, tá valendo, né? Tão grande quanto nunca houve outro igual, desde que existiram homens sobre a Terra, ou seja, é um momento evolutivo único. A gente está despertando. Tudo vai mudar. Porque quando a gente se conscientiza e a gente se espiritualiza, tudo muda. Desde que houveram homens sobre a Terra, ou seja, desde que a gente começou a reencarnar, né, tá chegando um momento de transformação espiritual, que é uma transformação pelo amor, que é uma coisa íntima de cada um, não é uma coisa que vai aparecer para todo mundo, é um momento que cada um de nós vai passar em separado. Está passando alguns, já passaram outros, né? Vão passar muitos, todos vão passar. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Babilônia, né? Babilônia, vou lembrar, Babilônia vem de Babel. Babel quer dizer confusão em hebraico. Então, Babilônia, terra da confusão. Então, a confusão vai, né? A Babilônia Grande foi recordada por Deus para lhe dar de beber o cálice do vinho da indignação da sua ira. Que trem é esse aqui? O que isso quer dizer? Chegou o momento da confusão acabar. Simples, bem simples. Chegou o momento da confusão acabar. A confusão que nós estabelecemos na própria intimidade. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram mais achados, porque agora, na vida material, né, no mar, nós vamos ter que enfrentar a matéria. E agora nós não vamos poder fugir para a ilha, nós vamos ter que andar sobre as águas com Jesus. Né? Porque toda a história da Bíblia é sobre passar sobre as águas. Né? O mundo começa nas águas, tem um dilúvio do Noé que ele constrói a arca, depois vem o Moisés e abre o Mar Vermelho para passar. Tudo é uma passagem pelas águas, ou seja, toda a história da Bíblia é falando sobre como viver na vida material. Passar pelas águas, viver a nossa encarnação. Jesus anda sobre as águas, transforma as águas em vinho. Né? Ou seja, Jesus transforma a vida material em coisas só produtivas e boas. Né? O que damos conta de fazer no nosso estado evolutivo geral atual? Amar. O que a nossa consciência nos pede. Né? Fecha os olhos, escuta a sua consciência e faz aquilo que você dá conta. E você está sendo perfeito. A perfeição relativa é fazer aquilo que a nossa consciência pede. A oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, que a gente faça materialmente aquilo que a nossa consciência dá conta de entender. É o que Jesus nos ensina a pedir a Deus. Não é fazer mais, não é ser igual a Jesus, nem ser igual a Chico Xavier, nem ser igual a Divaldo, nem ser igual a quem quer que seja. É ser igual o que eu dou conta de ser. Ser o melhor Marcelo que eu puder. É isso que a gente tem que tentar. Caiu do céu sobre os anjos uma grande chuva de pedras, com o peso de um talento. O talento é 14 quilos. Imagina uma pedra de 14 quilos. Né? Por que caiu do céu? Né? Desceu a informação.
né? Começou a chover pedra, ou seja, começou a... O que a pedra faz? A pedra é a rocha, né? Se constrói sobre a rocha. Então começa a chover do céu, parece que é negativo, mas não, é positivo. Caiu uma chuva de pedra quer dizer que nós estamos tendo valores reais descendo para o plano físico, para a nossa vida, né? Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga das pedras, porque foi grande em extremo, ou seja, e a gente acha que as dificuldades e provas que nós estamos passando hoje são ruins, né? Então, quando as pedras caem, né, que são a realidade, são a sustentação, nós reclamamos de Deus porque nós queremos uma maciota, nós queremos facilidade espiritual, né? É uma coisa para a gente refletir, né? E a espiritualidade, ela trabalha para nos tirar da zona de conforto. Deus é amor elétrico. Deus é amor elétrico? Essa aí é boa, você viu a definição? Repete aqui, Luke. Deus é amor elétrico. Por que é amor elétrico? Porque ele cria as coisas. Criar faz fazer coisa elétrica. Você vê, né? Deus é amor elétrico. Porque ele cria as coisas, né? É o raciocínio da criança aqui. Vai saber de onde que tirou isso aí, né? Mas não dá pra pensar nisso aí, né? Tem coisas que eu sei. Tem coisas que você sabe? É mesmo? Tem coisas que você sabe sozinho? Uhum. Então tá. Deus te abençoe. Espero não me assustar. Mas é assim, gente. As crianças têm, né? Sentimentos e percepções que estão muito além da gente. Né? Nós temos que aprender com as nossas crianças. Deus é amor elétrico. Né? Essa aí eu vou guardar para sempre. Né? E, meus amigos, né? Queria agradecer a todos aí que nos acompanharam. Né? A gente termina com a definição do Luke, né? Sobre Deus. Né? Deus é um amor elétrico. Né? Pedindo a Jesus aí para nos abençoar, nos iluminar. Né? Pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa estar conosco, que a gente possa ser médios do bem, do amor e da luz. Lembrando que quarta-feira nós temos nosso estudo de mediunidade, né? E na sexta o nosso estudo de evangelho. Nós estamos continuando aí, nós estamos colocando aí os vídeos aí no Instagram e também no YouTube. Quem puder nos ajudar, né, a divulgar aí, né, e a gente agradece muito. Meus irmãos, eu agradeço demais, né, a oportunidade. Peço a Jesus aí que abençoe mais uma vez todos nós e agradeço demais aí pela paciência e pelo carinho de todos vocês, de coração, né? Então, boa noite, fiquem em paz, muita luz.